Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo desse sábado a gente vai falar do empate entre Atlético Paranaense e Cruzeiro em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 3, na tarde desse sábado, na Liga Arena. Furacão que foi a campo com Bento no gol, Matson na lateral direita, Matheus Felipe e Thiago Galeno formando a dupla de zagueiros, Lucas Esquivel na lateral esquerda, Hugo Moura e Arturo Vidal formando aí uma dupla de volantes, e Vitor Bueno atuando como meio atacante em um trio de ataque formado por Agostinho Canóbio, Vitor Roque e Tomás Coelho. Pelo menos foi assim que a equipe foi apresentada aos torcedores na escalação oficial, cerca de uma hora antes do jogo. Dentro de campo, por outro lado, a gente viu uma ideia que se aproximou muito mais daquilo que já vinha sendo feito anteriormente, com o Esquivel atuando ao lado dos dois zagueiros, hoje Matheus Felipe e Thiago Galeno, o Madison liberado para atuar como ala pelo lado direito, o Coelho atuando como ala pela esquerda, com sim Hugo Moura e Arturo Vidal na base do meio de campo, o Vitor Bueno liberado para atuar como meio atacante, próximo de uma dupla de ataque, formada por Agostinho Canóbio e Vitor Roque. E nesse primeiro tempo o Atlético foi bastante inoperante, e explico. O Hugo Moura foi bastante impreciso nas suas participações, é um jogador que parte da torcida, inclusive, já criou algum ranço, mas a gente precisa reconhecer que é um cara que se entrega, um cara que luta, e eu particularmente não teria nada contra a presença dele no elenco, não fosse o altíssimo valor que o Atlético pagou, 6,6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos, de um volante bastante limitado, como é o caso do Hugo. O Vitor Bueno, que vem fazendo 2023 interessante, para não dizer bom ou ótimo, né? Porque tem gente que discordaria. Hoje talvez tenha feito o seu pior jogo na temporada. E o Vidal, que a gente tem aí alguma expectativa de que possa recuperar o seu melhor nível, não foi tão mal quanto os outros dois colegas de meio de campo, mas foi bastante discreto, pouco participativo, portanto. Foi menos preciso do que costumava ser e menos agressivo nos passes, né? Os passes, na sua maioria, foram passes de segurança, laterais ou para trás, ou passes para frente, mas sem aí uma grande criatividade. E isso é uma coisa que a gente esperaria de alguém com a capacidade técnica que tem o Vidal, com a inteligência e a experiência que ele teve aí no futebol europeu, e principalmente é algo que a gente esperaria de quem ocupa uma função que foi do Fernandinho, ou que normalmente é ocupada pelo Fernandinho, para ser mais preciso. E além disso, um jogo como hoje, onde o Atlético teve tanta dificuldade para articular suas jogadas, acaba revelando ou ressaltando, destacando a importância que tinha o Christian como ala esquerdo desse time, porque nesses momentos o Christian poderia deixar a ala e vir para dentro, gerar uma superioridade numérica nesse setor de meio de campo, aumentar o leque de opções na saída de bola e qualificar o nosso jogo. Quando a gente tem um Coelho, por exemplo, naquele lado, que hoje lutou muito, essa é uma coisa que a gente precisa reconhecer no argentino, mas mais uma vez foi impreciso e tomou decisões equivocadas, a gente perde muita capacidade de construção e a gente viu isso refletido de maneira bastante clara nos primeiros 45 minutos. Não bastasse a inoperância ofensiva ou o mau futebol ofensivo do Atlético na primeira etapa, a defesa mais uma vez deixou bastante a desejar, cometendo mais uma falha na bola aérea, que resultou no primeiro gol do Arthur Gomes, e uma falha do Lucas Esquivel, na saída de bola, uma falha de gesto técnico mesmo, ele controlou mal a bola e no momento de tentar se desvencilhar do jogador que vinha fazer a pressão, acabou permitindo que ele tocasse na bola e saísse para fazer o cruzamento para o gol que terminou aí com o 2-0 do Cruzeiro. Mas o argentino, mas o argentino é bom jogador, já provou esse valor em outras partidas, foi a primeira falha grave dele com a camisa do Atlético. Não acho que a gente tenha que crucificar ninguém, mas não tem por que não reconhecer que foi a falha dele sim que resultou naquele gol. E não fosse aí um lance aleatório, ocasional, num escanteio que terminou com o Madison aproveitando um bate-rebate na defesa do Cruzeiro para diminuir a vantagem do time mineiro no marcador, o Atlético teria ido para o vestiário, voltado para o vestiário para o intervalo,
com uma desvantagem de 2 gols bastante merecida pela pouca bola que o time jogou. Mas com o 2-1 a coisa se afigurava aí menos difícil para o segundo tempo, menos complicada essa reação. E quando o Wesley lança a mão de Eric, Fernandinho e Pablo no intervalo, abrindo mão de Hugo Moura e Arturo Vidal e de Tomás Coelho, a gente entende ou percebe a importância que tem esses jogadores, especialmente o Fernandinho, que pela sua inteligência, pela sua capacidade de posicionamento, pela leitura que tem de jogo e pela capacidade técnica, acaba se tornando automaticamente o centro aí nervoso do meio de campo do Atlético, onde tudo passa por ele e o melhor que acontece durante os 45 minutos finais, tudo passando sempre pelo pé do Fernandinho. Porém, me preocupa a dependência que o Atlético tem desse jogador, que, repito aqui, eu sou fãzaço do Fernandinho, é um cracaço de bola e muito acima da média no Brasil, mas por mais diferenciado que ele seja, a gente esperaria que quando ele não estivesse em campo como hoje, o Atlético fosse capaz de ser competitivo por meio de um coletivo que funcionasse minimamente a ponto de permitir que o time criasse, que foi o que a gente não viu hoje. E eu questiono também o motivo da permanência do Vitor Bueno para o segundo tempo, quando, pelo menos na minha visão, o Vidal fez um meio de campo, fez um primeiro tempo melhor do que ele. Se for uma questão de técnica para tentar manter, para tentar aumentar a possibilidade de uma reação, eu entendo que o Wesley acabou errando nessa substituição. O Vidal fez uma partida melhor que o Vitor Bueno, ainda que o Vitor Bueno tenha melhorado um pouco no segundo tempo. Se é uma questão relacionada ao jogo de terça, por exemplo, se o Vidal for ser titular lá em La Paz, aí acaba se tornando compreensível, mas isso realmente só o tempo vai revelar quais foram os motivos por trás dessa decisão que manteve o Vitor Bueno em campo, mesmo durante sua pior atuação em 2023. Com o Fernandinho, o Atlético melhora, automaticamente melhora, começa a conseguir trabalhar com a bola, articular melhor as suas jogadas, e depois do Pablo ter desperdiçado uma oportunidade aí em um lançamento do Fernandinho para o Mato entrar em diagonal, o Canóbio encontra o Mato entrando aí nessa diagonal também, e o Madison acaba encontrando novamente o Pablo, que dessa vez decreta aí o gol de empate. O Atlético ameaçava realmente uma reação e uma virada, então a torcida se empolga com isso, mas a falha no sistema defensivo mais uma vez acontece, como aconteceu no primeiro tempo, e o Atlético acaba sofrendo o terceiro gol do Cruzeiro, mais uma vez com o Arthur Gomes, salvo engano, que foi assim pouquíssimo combatido pelo Matheus Felipe, um jogador de qualidade técnica bastante questionável. Eu sei que muita gente já gostou desse jogador, né? Mas pela questão aí do folclore, do zagueiro que não sorri, é um personagem interessante, mas o personagem ele não entra em campo para jogar bola. E dentro daquele trio da última equipe de aspirantes que o Atlético teve em 2022, desculpe, o Matheus Felipe talvez fosse o zagueiro menos talentoso que o Luan, que hoje está emprestado para o Bragantino com opção de compra, que eventualmente pode acabar permanecendo por lá, mesmo sendo um jogador com passagens pelas seleções de base que o Atlético poderia, entendo que deveria ter dado um pouquinho mais de espaço, mesmo sendo menos talentoso que o Lucas Fasson, que acabou sendo vendido para o futebol russo na primeira oportunidade. E hoje a gente tem aí um zagueiro limitadíssimo tecnicamente como ele, pouquíssimo confiável como ele, e que a presença em campo hoje, mais uma vez, cobrou um preço alto na forma de uma defesa insegura. O Atlético realmente precisa, assim que essa temporada se encerrar, se desfazer do Matheus Felipe, receber aí por ele algum valor, se for possível, e emprestá-lo para algum clube que tenha interesse em contar com ele em 2024 e procurar algum zagueiro mais interessante. Independentemente de qualquer coisa, até o final da temporada 2023, a participação do Matheus Felipe nos Jogos do Atlético deveria ser bastante reduzida, porque tem causado danos bastante perceptíveis ao nosso sistema defensivo. Mas o Canóbio, e acho que a gente precisa destacar, um jogador que lutou muito, foi o cara mais aguerrido dentro de campo, mais uma vez, como ele costuma ser nas partidas do Atlético. Hoje, tecnicamente, foi muito bem, criou algumas situações interessantes, inclusive deu aí a pré-assistência do gol do Pablo, que gerou um empate. Acaba sendo lançado, sai na cara do Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, consegue o drible, é tocado e gera o pênalti que o Fernandinho bate e converte para igualar o placar em 3-3 e dar números finais ao marcador. Então,
Dentro desse contexto, dentro dessa análise mais ampla, é verdade que o 3-3 acaba sendo um placar justo por tudo que as equipes produziram, e especialmente por aquilo que o Atlético não produziu no primeiro tempo. Por outro lado, para um time que se pretende candidato a títulos, ou na verdade se pretende candidato ao título da Libertadores, né? O brasileiro a gente sabe que pela vantagem que foi aberta pelo Botafogo, é um objetivo bastante complicado para qualquer clube nessa altura do campeonato, o Atlético precisa melhorar. Precisa ser capaz de ser competitivo, mesmo abrindo mão de algum dos seus principais jogadores nas partidas pré-Libertadores. Precisa ser menos frágil defensivamente, isso é uma coisa importantíssima. O Atlético tem uma média global de gols sofridos no Campeonato Brasileiro de 1,23 gols por partida. O ideal seria ter uma média na casa aí de 0,9 a 1, menos que isso seria ótimo, mas essa faixa já seria interessante. E com o Wesley Carvalho, a gente tem um Atlético sofrendo 1,33 gols por jogo. A gente precisa desconsiderar, lógico, alguns jogos, como hoje, inclusive, em que o Atlético jogou desfalcado, poupando alguns jogadores. A gente precisa considerar que a gente teve aí 3 jogos, 2 contra Flamengo e 1 contra Palmeiras, que são alguns dos principais elencos do campeonato. Mas o Atlético precisa ser mais seguro na sua defesa, especialmente se a gente quiser avançar e fazer mais uma grande campanha na Libertadores. Não dá para continuar sendo uma equipe com uma defesa tão porosa e tão pouco confiável como o Atlético tem sido. O próprio Thiago Heleno, que muita gente já dá como aposentado, eu vou me permitir discordar um pouco. Acho que é um zagueiro que tecnicamente ainda é bastante competente, tanto com a bola quanto sem, mas quando o contexto coletivo não funciona como hoje, a gente acaba percebendo de maneira já mais clara as limitações físicas impostas pela idade. O Thiago tem a mesma idade que eu, tem 35 anos já. Então, para que a gente possa contar com uma boa versão ou com a melhor versão do Thiago Heleno, é também importante que o coletivo da defesa funcione, para que ele não se sinta ou não acabe sendo tão exposto quanto a gente viu hoje. Então, tem Libertadores na terça-feira. Espero que o jogo de hoje sirva de lição e que algumas coisas sejam apreendidas a partir daí. O Atlético precisa ser capaz de competir mesmo com os seus reservas nesse tipo de jogo. E terça-feira a gente tem que ver um Atlético mais capacitado, tanto com a bola quanto sem a bola, porque é a grande competição, é o grande desejo da torcida, é a competição mais charmosa aí do continente, e o Atlético ainda não tem esse troféu na sua galeria. Então é isso, gente. Eu peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.